sentido em relação ao número de leitos. Sorocaba tem 4 hospitais psiquiátricos, Salto de Pirapora 2 e Piedade 1. Fomos, então, pesquisar em relação a como é que era a situação desses hospitais a partir do banco de dados públicos. E, ao pesquisar a situação das mortes, começamos a perceber um número de mortes muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, na região nós temos uma morte a cada 3 dias nos manicômios, tá? E, em Sorocaba especificamente, uma morte a cada 5 dias e meio. Esse dado ele poderia parecer passar despercebido se não fosse alguns detalhes. Então, o que mais chamou nossa atenção em Sorocaba, a média de idade dessas mortes é de 49 anos, o que quer dizer que mais da metade dos internos dos manicômios morre estando na faixa entre 17 e 49 anos. Ou seja, essas pessoas elas não estão morrendo de velhice, elas estão morrendo por outras causas, que são causas físicas. Os nobres vereadores talvez não conheçam profundamente, mas quem é da área da psicologia, da psiquiatria, sabem que a maior parte das doenças mentais, elas não matam por si. Então, uma psicose, ela não leva à morte. Pode ser que um paciente psicótico se mate, tá? Mas ele se matou, então ele morreu por um outro motivo, não pela psicose em si. Mesma coisa a deficiência mental, a pessoa não morre de deficiência mental. Então, esses dados, eles são chocantes porque mostram uma idade muito precoce dessas mortes. Uma outra questão que chamou a atenção, aproximadamente metade delas, o índice de mortes nos meses mais frios do ano, ele duplica. Então, por que é que está tendo tantas mortes nos meses mais frios? Então, isso também chamou a nossa atenção. Está acontecendo alguma coisa em relação à questão da proteção e do cuidado em relação a esses pacientes. Um terceiro dado, as causas de morte. Não é comum que pacientes psiquiátricos morram por infarto. A causa de morte mais prevalente, a que mais acontece entre esses pacientes, é morte por infarto. Tá? Aproximadamente 30%, 28% dos pacientes morrem de infarto, o que não é comum na literatura internacional. E nacional também, né? Então, isso tudo nos fez suspeitar de que está havendo aí uma situação de negligência no cuidado aos pacientes e de negligência também na investigação dessas mortes. Há muitas mortes por motivos evitáveis, por motivos mal esclarecidos, e nós gostaríamos de que isso fosse investigado. E estou aqui para isso, né? Para solicitar a vocês que viabilizem mecanismos legais nesse sentido, para a fiscalização do que tem acontecido. Quero lembrar a vocês que a reforma psiquiátrica no Brasil, ela não é um projeto de um partido específico. A lei da reforma psiquiátrica ela foi aprovada na administração do presidente Fernando Henrique Cardoso. Enquanto o então ministro José Serra foi quem regulamentou a reforma psiquiátrica no Brasil. Então, foi um projeto que começou dentro de uma gestão do PSDB e mudou o governo, passou para o PT, o governo federal, a reforma psiquiátrica continuou. Então, ela não é um projeto de um partido ou de outro partido, né? Ela é consenso no Brasil, pelo menos nos segmentos mais progressistas. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês é isso, né? Acho que Sorocaba é uma cidade muito bonita, estou morando aqui há 2 anos, né? Cheguei para trabalhar na UFSCar e fico muito feliz de morar na cidade, uma cidade desenvolvida, uma cidade progressista, uma cidade inclusiva, né? Sorocaba é uma cidade que tem programas que são inclusivos, sejam os voltados à população de rua, sejam os programas como, por exemplo, um banco de olhos. Por que ele é inclusivo? Porque ele permite que a pessoa volte a enxergar, isso permita que ela conviva melhor em sociedade. A ideia da reforma psiquiátrica é uma ideia da inclusão, né? A ideia de que se reduz os leitos em manicômios, de preferência, daqui a algum tempo, que existam leitos psiquiátricos apenas em hospitais gerais. Porque o que acontece? O paciente psiquiátrico ele é estigmatizado. Se alguém, né, fica 2 meses internado no hospital regional, ninguém vai dizer que isso é um grande problema. Se alguém fica 2 meses internado no Hospital Veracruz, isso passa a ser um problema na vida da pessoa. Então, o hospital psiquiátrico, à medida que ele segrega, ele contribui para aumentar o preconceito a esses pacientes e, de alguma forma, ele facilita com que a família muitas vezes se afaste, esse paciente fica abandonado e ele acaba sendo cronificado.
muitas vezes, ao invés de melhorar, acaba piorando nessa situação. Então, o que defende a luta antimanicomial no Brasil, a reforma psiquiátrica, é que os leitos psiquiátricos ocorram em hospitais gerais, tá? Então, se o paciente tiver um problema psiquiátrico, ele pode ir no hospital geral, numa ala específica, ou nos chamados CAPs A3, que são instituições que funcionam durante o dia e que têm alguns leitos psiquiátricos à noite. Tá? Acabando meus 10 minutos, então eu gostaria de solicitar aos nobres vereadores, né, que contribuam, então, para que Sorocaba continue sendo ou mantenha essa concepção de ser uma cidade inclusiva. Lembro a vocês que nós fomos pioneiros, né? Eu já me incluo como sorocabano, tá? Vocês estão percebendo? Sorocaba foi uma cidade pioneira na inclusão. Se a gente pensa que foi a primeira cidade, um dos locais pioneiros no Brasil, em libertar os escravos das senzalas, já no século passado. E, né, quero dizer a vocês que eu não gostaria de ver Sorocaba como uma das últimas cidades a libertar os internos dos manicômios. É isso que eu gostaria de dizer a vocês. Bom, primeiro, dar um bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o Marcos pela exposição. E nós, ao longo desses 2 anos e 1 mês aí de mandato, na realidade, a minha primeira audiência pública foi em relação à discussão antimanicomial, a situação aqui na cidade e aqui na região. Me lembro que foi em maio, né, a pedido, inclusive, do Fórum, através do Lúcio, nós fizemos uma primeira audiência pública aqui, repetimos isso em 2010, né, e temos acompanhado um pouco essa discussão e esse debate aqui na cidade de Sorocaba. Mas eu gostaria, diante dos dados apresentados por Marcos, e eu pretendo fazer isso, um requerimento, sugerindo uma comissão especial para que nós possamos, através desses dados e essa pesquisa que foi feita, nós pudermos dar uma discutida, uma debatida e aprofundar um pouco mais, porque a audiência pública é aquela coisa de ano em ano, os vereadores pegam demandas específicas, praticamente todos os dias, toda semana, sobre o assunto, a gente sabe disso, né? Mas a partir dessa pesquisa e desses dados, e esse número é alarmante, né? Porque uma morte a cada 3 dias, levando em consideração a região, e uma morte a cada 5 dias, levando em consideração a cidade de Sorocaba, algo e fora, inclusive, dos padrões colocados, né, internacional, como você explicou. Então, eu acho que vale a pena a Câmara Municipal, eu quero fazer esse requerimento para que nós possamos criar uma comissão aqui especial para tratar desse assunto, né, junto aí com a universidade, nós precisamos dessa pesquisa também, através do fórum, e nós darmos uma tratada desse assunto para ver de fato o que é que está acontecendo. E você colocou, inclusive, que isso aumenta, né, no período do frio, né? Então, eu acho que é prudente essa casa, através de uma comissão especial, tratar desse assunto com profundidade para que nós possamos ter, sim, a inclusão, né? E eu sei que o debate, se interno ou não interno, é um debate muito grande, é um debate que vai longe, mas eu acho que o termo inclusão é o termo mais acertado, né, para essa discussão. E nós precisamos aprofundar nessa discussão. Parabéns aí pela pesquisa, e esse mandato vai tomar a liberdade de fazer esse requerimento para que nós possamos criar uma comissão especial, a sugestão, inclusive, do nosso presidente, né? O Marinho me chamou ali e me fez essa sugestão. Ok. Muito obrigado a contribuição, obrigado ao vereador Isídio, e coloco à disposição para colaborar no que for preciso.